Muitas pessoas me procuram aqui no consultório para saberem se tem transtorno de personalidade, algum tipo de transtorno de personalidade. Nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito de como que esse tipo de problema vai se formando na personalidade de uma pessoa e principalmente falar a respeito do transtorno de personalidade borderline. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Yuri Ismael, médico psiquiatra, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e membro do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Bom, primeiro de tudo, os transtornos de personalidade, eles são uma espécie de construção, algo que vai se formando ao longo da vida dos pacientes, principalmente baseado em experiências que acontecem durante a infância, experiências de abandono, experiências de alguns tipos de trauma, abusos, negligências, tudo isso tem a ver com a formação da personalidade. Ou seja, quanto mais difícil, quanto mais experiências traumáticas essa criança, esse indivíduo tem ao longo da infância, isso provavelmente repercutirá ao longo da vida e vai de alguma forma se cristalizando, muitas vezes, em um tipo de funcionamento que de alguma forma fica muito rígido e acaba então caracterizando um tipo de transtorno de personalidade. Dentre os tipos de transtorno de personalidade, a gente tem os mais conhecidos, né? O transtorno de personalidade borderline, que é o que muita gente vem me procurar para saber se tem ou se não tem. O transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial, dentre outros tipos de transtorno de personalidade. Cada um deles tem características específicas e muitas vezes as características vão se misturando, ou seja, às vezes a gente pode ter características de um, características de outros, e muitas vezes a gente até se identifica com algum tipo desses sintomas ou dessas características ou desses funcionamentos e mesmo assim não quer dizer que a pessoa é narcisista ou é borderline. O diagnóstico é muito complexo e muito difícil, não é apenas numa entrevista ou numa consulta que a gente consegue firmar um diagnóstico como esse, por toda essa complexidade que eu falo para vocês. Falando especificamente em relação ao transtorno de personalidade borderline, a gente pensa nele como aquelas pessoas com grande labilidade afetiva, uma grande dificuldade nas relações interpessoais, um medo muito grande de abandono, uma sensação de vazio muito constante, muito frequente. Não raras vezes são pessoas que em um primeiro momento idealizam uma relação, como se aquela relação fosse completar toda a sua vida, e logo há uma desilusão, algo muitas vezes muito pequeno e que é capaz de frustrar essa pessoa de uma forma muito intensa e isso acaba rompendo os laços, ou seja, são laços muitas vezes frágeis, intensos e efêmeros. São laços que duram pouco. E essas pessoas sofrem muito, porque muitas vezes acabam procurando atendimento depois de terem passado por uma série de situações na vida, uma série de relações traumáticas que de alguma forma foram abusivas e quando chegam no consultório, chegam aqui para me procurar, geralmente estão muito fragilizadas e o que muitas vezes acaba acontecendo outros tipos de diagnósticos, como por exemplo o transtorno depressivo, transtornos ansiosos e que é comum. Dentro do transtorno borderline, a pessoa também apresentar depressão, também apresentar ansiedade, muitas vezes crise de pânico. E uma coisa importante também é o abuso de substâncias, como álcool, como maconha, ou mesmo drogas como cocaína e outros tipos de substâncias. Você acha esse conteúdo interessante? Acha ele relevante? Se identifica de alguma forma? Curta, compartilhe, siga o canal e até a próxima.